O que não fazer na UEL? Esse é o papo de hoje. Alô, pessoas! Espero que vocês estejam bem. Vamos conversar um pouco sobre o que não fazer na UEL. A UEL é uma linda e ela deixa pra gente uma coisa que é a revista Diálogos Pedagógicos. E aí ela comenta a prova toda. Se vocês não têm acesso a isso ainda, se vocês ainda não pegaram, peguem. Eu peguei pelo Google Drive do Desempenhos Médios, que são uns lindos que fornecem um monte de coisa útil para aluno e para professor. Então tá lá, para quem quiser ler, disponível, feita pela UEL. Essas coisas são muito úteis, esses materiais feitos pelas próprias bancas são muito, muito úteis, porque eles nos dizem, na linguagem da banca, o que a banca quer, tá? Então, a gente vai, nesse vídeo, conversar sobre o que não fazer nessa prova. Vamos lá. Aqui, eles falam sobre fugir do tema. Qualquer proposta de redação vai falar muito sobre isso. Ater-se ao tema, não fugir do tema, né? Então, como que a gente não foge do tema? Minha dica é: traga sempre a pergunta, a frase tema, aquilo que está sempre em negrito, né? O tema da redação, traga isso para todos os seus parágrafos, tá? As redações da UEL, elas são mais curtinhas, elas têm que ter 4 parágrafos, mesmo tendo de 20 a 25 linhas. Então, ela tem um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Mas em todos eles, para garantir que você não vai fugir do tema, retoma a pergunta, sabe? Assim, qual o seu nome? Meu nome é Cora. No primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo. Então, quais os efeitos da Covid no Brasil? Ah, os efeitos da Covid no Brasil foram. As sequelas da Covid no Brasil foram. Então, não deixe, né, o que não fazer na UEL, não deixe de trazer a frase tema, retomar a frase tema em todos os parágrafos para não fugir do tema. Não fuja do tema. Espaçamento entre as palavras, tá? Não façam esses espaçamentos assim muito largos entre as palavras. Eu acho que não é o seu caso. Eu acho que você tem muita coisa para dizer na redação, que a dificuldade da UEL é justamente colocar um monte de ideias em poucas linhas. Então, ficar espaçando assim as letras, as palavras, não é boa ideia, não é boa coisa, tá? Eles percebem que quem está tentando ali enrolar, encher linguiça, tá espaçando muitas palavras e eles não querem isso de jeito nenhum. Então, deixa as suas palavras próximas, como um texto normal, um texto natural, e traga elementos para o seu texto, dialogue com a coletânea para não faltar coisa para colocar no seu texto, tá? Próxima coisa. Letra legível. Gente, eu vou dar um zoom bem próximo para vocês verem como é impossível de ler essa letra. Tá vendo, ó? Eles deixam muito claro o que é uma letra ilegível, tá? Eles não vão ler, eles não vão considerar se o seu texto estiver atrapalhando a fluidez da leitura do corretor, né? Dos corretores. Então, toma cuidado. Não é para fazer uma letra gigante, que aí vai cair no mesmo problema do espaçamento entre as palavras, mas também não é para fazer uma letra ridiculamente pequena, que fica impossível de ler, fica desconfortável, perde a fluidez para quem está lendo. Essa leitura se transforma numa tradução para que depois, então, ela seja compreendida. Tem vestibulares que fazem essa tradução, eles fazem cópia ampliada, aí vem alguém e faz essa tradução e depois o outro vai lá e corrige. Esse vestibular está deixando claro aqui no seu material que não vai traduzir o seu texto para você, tá? Então, letra legível não precisa ser bonita, precisa ser legível. Continuando. Fórmulas prontas. A última dica que a UEL nos deixa, né? A última orientação que a UEL nos deixa, a última dica que eu trago aqui, comunico para vocês nesse vídeo. Fórmulas prontas. É assustador isso. Tá? Todos esses 6 exemplos que eles trazem aqui começam exatamente na mesma fórmula. Eu vou dar zoom e ler para vocês aqui, ó. A Constituição Federal de 1988, o documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito à saúde como inerente a todos os cidadãos brasileiros, conquanto tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática quando se observa a ignorância das pessoas ao combate à Covid-19, simultaneamente, dificultando deste modo a universalização desse direito social tão importante. Olha o que acontece aqui. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito à saúde como inerente a todo cidadão brasileiro. O conquanto é igual, não aqui, e aqui,
Tal prerrogativa não tem reverberado com ênfase na prática, quando apontamos as razões que levam as pessoas a propositalmente transferir. Aí muda um pouquinho as medidas do coronavírus. Aqui continua igual, dificultando, desse modo, a universalização desse direito social tão importante. Não tá bom? Vamos para um terceiro. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito à saúde como inerente a todo cidadão brasileiro, conquanto observamos na prática pessoas transgredindo as medidas de enfrentamento ao coronavírus. É correto dizer que tal direito não tem reverberado, também está repetindo. Perante esse cenário, é imprescindível analisar o que leva as pessoas a propositalmente agirem desse modo. E aí, eu não vou ler todos os outros, como eu falei, acessem esse material, mas tá ali, ó, a Constituição de 1988, documento jurídico mais importante. Aqui ele também vem, ó, conforme o artigo 6º da Constituição de 1988, documento jurídico mais importante. Aqui também, né, a letra é um pouco menor, mas está legível. A Constituição de 88, documento jurídico mais importante. Então, assim, gente, não faz isso, tá? Eles não querem isso. É lógico que pode citar a Constituição. A gente pode e deve trazer repertório externo. Isso também está escrito aqui nas coisas que a gente deve fazer na UEL. Mas a gente não deve forçar a barra para o repertório caber ali. E a gente não deve pegar um modelo pronto de algum professor ou da internet, ou sei lá, muito consagrado, né, em algum formato de estudo, que todo mundo fala, olha, isso é incrível, serve para todas as coisas. Não serve. Para a UEL não serve. Para várias bancas não serve, mas a UEL tá deixando muito claro, muito explícito, tá avisando antes, não faça. Eu quero que você, candidato, estruture o seu próprio texto. Eu quero ver como você, candidato, pensa essas inter-relações entre a legislação e o tema que eu tô propondo, entre um filósofo e o tema que eu tô propondo, entre uma obra literária e o tema que eu tô propondo. Ela quer que você faça isso ali na hora. Essa é a graça, esse é o desafio de uma prova de redação, estabelecer o nosso raciocínio estruturado dentro da língua portuguesa em norma padrão, a partir de uma questão que nos é proposta ali meio que de supetão, tá? Então, não façam modelos prontos, não copiem, não levem modelos prontos para a prova, porque isso zera, isso acaba com a nossa nota. Então, sem fazer fórmulas e recapitulando então, não fugir do tema, não fazer aquele espaçamento entre as palavras, nem letra muito grande para fazer o texto caber, não fazer letra ilegível e não fazer fórmula pronta na sua redação da UEL. Espero que eu tenha te ajudado e bons estudos para nós!